Olá, bem-vindos então ao terceiro vídeo desta série, calcular o preço de venda de um produto. Já tínhamos visto então aqui os dois case study do preço de venda sem IVA e do preço de venda com IVA. Vamos ver então agora o case study orçamento. Eu tenho aqui um orçamento já elaborado com dois produtos, onde dei a quantidade de 20 e 50 para cada produto. Este preço é o preço que está aqui nesta tabela, ele vai buscar o preço que está aqui nesta tabela, já vamos ver depois como é que isso se processa, e apliquei aqui 3 colunas de desconto. Normalmente utilizam-se só duas e no comércio a retalho só se utiliza uma. Neste comércio aqui, no revenda, já se podem utilizar mais do que um desconto. Porquê? Normalmente utiliza-se um desconto de fatura, depois um desconto de quantidade e depois um desconto de pronto pagamento. Portanto, por isso é que eu coloquei aqui 3, mas normalmente resume-se sempre em 2. Por ter um a mais não faz mal nenhum, fica já aqui o espaço reservado caso seja necessário, mas só é necessário se nós quisermos. Se nós quisermos, sempre arranjamos a solução entre estes dois. Depois temos o preço de venda final com IVA e o total da venda de linha com IVA. Para apresentarmos um orçamento no comércio de pequeno retalho a um consumidor final, isto é o suficiente. Depois arranjaríamos aqui forma de imprimir isto. Na tal folha de cálculo que eu pretendo fazer, depois isto irá estar tudo disposto de outra maneira e tudo muito mais bem cuidado e tratado para o efeito. Esta parte aqui da tabela que está junto com esta tabela, tudo isto é uma tabela, embora aqui haja formatações para destacar. Também irá ter provavelmente irão estar aqui uma tabela e depois esta tabela à parte, separada aqui por um campo, serão duas tabelas, onde esta parte aqui vocês poderão imprimir para os vossos clientes, onde irão pôr o nome do cliente, inclusive a fazer um orçamento, não é? Pronto, e aqui ao fazer o orçamento vocês vão saber quanto é que vos custa a total da venda sem IVA, o total do custo de linha e o total do custo do orçamento, o lucro total da linha e o lucro total de linha e o lucro total do orçamento, e a percentagem de lucro de linha e a percentagem de lucro do orçamento. Esta percentagem de lucro, atenção a isto porque isto é muito importante, esta percentagem de lucro não é calculada pela média destas duas. As pessoas podem ter a tendência de chegar aqui e dizer assim, a percentagem de lucro do meu orçamento, ou deste orçamento, é de 35%. É mentira. Portanto, é de 33,15. Estes 33,15 são encontrados pela soma de todos os totais. Depois de encontrar o lucro total, dividimos o lucro total sobre o preço de venda sem o IVA. Portanto, eu depois irei fornecer nesta folha de cálculo, há de haver depois aqui uma folha, irei juntar aqui uma outra folha, onde irei colocar estas fórmulas todas em termos matemáticos, não em termos de Excel. Em termos de Excel, depois irá haver um vídeo que explica como é que funcionam estas fórmulas. Eu vou colocar as fórmulas definidas em termos matemáticos, para que vocês percebam a matemática e a lógica que está por trás destas fórmulas. Vamos então simular aqui os descontos. Sem descontos, se eu vender ao cliente sem descontos, este orçamento vai ter um valor total de 1.645 com IVA incluído, como é óbvio. Iremos ter uma percentagem média de 33,15, portanto uma percentagem total do orçamento de 33,15. Mas se eu decidir dar aqui um desconto de 10% aqui e 5% de pronto pagamento ao cliente, e aqui vamos dar-lhe 5% só e vamos dar-lhe aqui 1% de pronto pagamento, nós vamos obter uma percentagem média de 28,4%, um lucro total de 348,44. Uma referência aqui. Vocês têm que se habituar a ter como referência de marcação de produtos o que ganham em percentagem. Porque vocês têm que saber, quando marcam os vossos produtos, que têm que ter aqui uma percentagem mínima e uma percentagem máxima de ganho. E quando marcarem aqui, vocês têm que saber que todos os produtos, independentemente aqui do lucro unitário e das margens que lhe dermos, né? As margens servem para arrancarmos o primeiro preço o primeiro cálculo do preço de venda, depois podemos ir afinando aqui o preço à medida que nós vamos encaixando as margens entre uma margem mínima e uma margem máxima.
para garantirmos o lucro do negócio total, porque o lucro do negócio total depende da margem e a percentagem de lucro unitária de cada produto que o negócio vende. Portanto, vocês devem trabalhar sempre as percentagens de lucro em primeira mão, as percentagens de lucro unitárias, e depois é que devem partir para as percentagens de lucro e o lucro do negócio, portanto, do total do negócio. Portanto, não se esqueçam que eu estou a falar para empreendedores que têm pouca experiência neste aspecto. Portanto, quem já sabe e tem muita experiência nisto, portanto, aquilo que eu estou a falar aqui não é novidade nenhuma. Bom, e agora para terminarmos este vídeo, alguns de vocês devem-se estar a perguntar o seguinte: mas eu tenho aqui uma tabela com 2 artigos e um total. Como é que eu faço para introduzir aqui mais artigos neste orçamento? Este orçamento é um orçamento fechado, com 2 linhas. Isto não tem lógica. Tem toda a lógica. Porque nós estamos a trabalhar com tabelas do Excel. E as tabelas do Excel têm funcionalidades próprias. Eu considero, o procedimento dos procedimentos em Excel. Portanto, se vocês repararem em todos os meus vídeos, eu utilizo as tabelas do Excel. As tabelas do Excel têm aqui, distinguem-se não só pela formatação característica, como também por este íconezinho que tem ali. Se nós colocarmos o rato por cima, aparece uma seta dupla. E se clicarmos numa célula, tivermos o cursor numa célula da tabela, há de nos aparecer aqui uma ferramenta de tabela onde temos comandos próprios que controlam esta ferramenta. Portanto, eu depois irei fazer vídeos a explicar o que é que são as tabelas do Excel. Há muita gente, quando a gente fala nas tabelas do Excel, pensa que estamos a falar em dados dispostos em tabela com um cabeçalho, e isso é uma tabela do Excel. Não. Isso é uma tabela no Excel. Uma tabela do Excel é os tais mesmos dados com um cabeçalho que estão definidos e que têm um nome, neste caso aqui é a tabela 6, e que têm funcionalidades próprias. Então nós vamos ver aqui alguma magia que as tabelas do Excel nos fornecem. Portanto, alguns de vocês estão a ver isto aqui, estão a ver aqui um sistema fechado, onde não dá para colocar mais linhas. Para colocar mais linhas tínhamos que introduzir aqui, inserir linhas e por aí fora. Não. Portanto, vejam só a magia das tabelas do Excel. Se eu colocar o cursor aqui no último registro da tabela e clicar Tab, reparem o que é que acontece. Automaticamente ele vai abrindo mais linhas e programadas. Onde tem fórmulas, linhas programadas, automaticamente. Reparem se eu clicar outra vez aqui, portanto, partindo do último registro, Tab, 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 Tab. Reparem como ele vai introduzindo novas linhas. Portanto, agora aqui podemos chegar aqui, produto 3, 100 unidades, 10% de desconto, e temos aqui uma venda de 162, a somar, aqui não formatou, porque aqui tem algumas particularidades que eu depois irei ensinar nas tabelas do Excel. Deu uma venda de 13.170, 24% de lucro, 3.170 de lucro, tivemos um lucro total de 3.519 e uma média de percentagem de 24,42. Se eu tirar os descontos todos, vamos ter uma média de percentagem de 31,79. Ok? Espero que tenha sido suficientemente esclarecedor. Quem não entendeu ou quem achar que eu deixei algum assunto importante para explicar sobre isto, faça-o nos comentários do vídeo. Portanto, nos comentários do vídeo podem dizer assim: Vítor, peço desculpa, não referiste este aspecto que é muito importante. Ok? Então, até a um próximo vídeo.